Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos no vídeo exercício sobre função só do Cefet de Estado de Minas Gerais. Serão 15 questões durante 15 anos de prova para o ensino integrado, ou seja, quem sai do nono ano para o primeiro ano do ensino médio. Então, esse conteúdo que é a função se estuda sempre no nono ano. Não é matéria dos anos anteriores. Oitavo, sétimo, sexto, não. Isso não. Então, nós teremos a questão de 1 até 15 em todos os anos de 2020 até 2006, em regressão, né? Teve pelo menos uma questão sobre função nas provas. Então é um conteúdo que cai 100%, ou seja, em todas as provas aparecem questões sobre função, ok? Então, sempre do nono ano. Começo meus vídeos com considerações. Matemática é a palavra do alfabeto grego, atribuída a Pitágoras, né? Significa o que será aprendido. Na matemática básica você estuda número, aritmética, álgebra e geometria. Número é a ideia de quantidade, né? 5, 6, 7, 2 pedras, 3 ovelhas. Aritmética é quando você mistura os números pelados, né? Os números em si, com suas operações. Por exemplo, 7 vezes 3, 3 mais 1, menos 9. E álgebra é quando você associa ao número uma letra ou uma palavra. Por exemplo, 6 camisas, 3x, 5y, por aí vai. Geometria é quando você faz uma figura, tipo um retângulo aqui, onde você tem um comprimento e a largura. O comprimento é duas vezes a largura, 2x. Atribui-se à figura a aritmética ou álgebra. Esse canal que eu estou falando é o canal novo, né? Porque o antigo ele foi hackeado, ele tinha em torno de quase 5 milhões de visualizações e dá muito trabalho para recuperar o que é seu nesse país. Então fiz um novo canal, ok? Coloquei meus vídeos lá, obviamente, que são meus. Então tá duplicado aí, o roubado e esse canal novo. Tem a introdução, aqui você na descrição do vídeo você encontra esses tempos aqui. Se você quer ir direto para a primeira questão, você clica nesse tempo e por aí vai, ok? Caso você não queira a introdução, na introdução em geral eu falo algumas coisas e coloco aí uma revisão, ok? Mas se você não achar que já sabe, é só clicar direto nas questões. Sempre falo também o seguinte: às vezes o aluno vai para o Cefet, Química, lá tem 60 vagas. Eu, na época da aula, aconselhava meus alunos a falar assim: ó, só tem 59. Aí o outro falava assim: não, mas no edital está acusando 60 vagas. Aí eu falava: uma vaga já é minha. Então é como se fé no meu taco, né? Tenho confiança no meu taco. Então uma vaga é minha, o resto você pode disputar. É claro que isso aí é bobagem, porque às vezes também quem faz isso fala assim, dá um joinha aí, se inscreva no meu canal. Eu em geral não penso isso não, porque em geral quase todo mundo odeia matemática, né? São todos, né? Mas a grande maioria. Então eu sempre falava isso. E uma pessoa só, um aluno só não forma uma turma não, nem no Cefet, nem na Federal, nem escola particular. Esse negócio de um aluno só e o professor dando aula, só na dos reinados, né? Onde o filho do rei, né? Inclusive a aula significa pátio dos palácios, né? É lá que o filho do rei recebia as instruções dos mestres. Então, quase ninguém sabia ler e escrever, só a nobreza. Depois de 1600, 1700, veio a Revolução Industrial, depois de aí era necessário que o povo soubesse ler e escrever. Aí surgiu essas escolas que nós temos hoje em dia. Então, uma vaga é sua, o resto você precisa das outras para formar a turma.
Revisão. Par ordenado. Par é de 2. Em geral, em matemática, nós colocamos x e y, onde x é sempre a abscissa, que está no eixo x, e y é a ordenada, que está no eixo y. Mas você vê isso na vida prática aí, ó, elevador, sobe e desce, é um par. Quer subir? Aperta isso. Quer descer? Aperta isso. Vai no banheiro, se é feminino, ela. Se é masculino, ele. Furadeira, você tem broca entra, broca é isso aqui, ó, faz o furo na parede. E se você inverter a rotação aqui, a broca sai, porque às vezes a broca fica agarrada na parede e você quer ter muita força para tirar. Agora nem todos os furadeiros são assim. Então, entra e sai. Isso é um par ordenado da vida prática. Mas é claro que nós vamos usar aqui na matemática, né? Onde o par 2, 3, o 2 está na abscissa, que é o eixo x, sobe, 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 e vai até na direção do 3, lá no y. Então, essa é a imagem do ponto A, x e y. E aqui em termos de diagrama, o 2 está associado ao 3. Existe uma relação, o 2 associado ao número 3, que é diferente do par 3, 2. Por quê? Porque o 3 do x está aqui, que é a abscissa, e o ordenado está aqui no 2. Então, você observa que a localização é diferente. Por isso que os pares ordenados AB é diferente de BA. Ok? Represente no plano cartesiano. Olha, aqui ele usou variáveis, álgebra, x mais 3, y menos 4, igual ao par ordenado 2x menos 1, 3y mais 5. Olha, essa abscissa aqui, x mais 3, é igual a essa abscissa 2x menos 1. Aqui a vírgula separando. Então, ordenada, coordenada, abscissa com abscissa. Aí resolvi. Passei o 2x para o primeiro membro, passei o y para o primeiro membro, passei a constante para o segundo membro. E encontrei lá o x valendo 4 e o y valendo menos 9,5. Ok? Aí eu voltei lá, ó. Quem que é o x? Olha, o x é 4, 4 mais 3, 7. Quem que é o y? O y é menos 9 meios. Coloquei aqui, fiz as contas, encontrei o par ordenado, 7, 8,5, negativo. Então, x, que é a abscissa, é 7, e o y é 8,5. Aqui dá a imagem do ponto que representa no plano cartesiano. É um problema com par ordenado. Relação. Relação é o conjunto formado por todos os pares ordenados. Então, se deu um conjunto A, que está 1, 4 e 8. Então, os pares ordenados é 1, 2, 4, 9 e 8, 10. Está aqui as flechas, né, indicando as relações. Se não tivesse, teria que formar todos, né? Não teria como, aliás, não teria nem como indicar. Então, está aqui os pares ordenados. Os primeiros elementos de cada par formam o domínio, 1, 4 e 8. O segundo elemento, que é a ordenada, forma a imagem, 1, 2, 9 e 10. E o contradomínio, aqui tem um a mais, né? Contradomínio é todo o segundo conjunto, 2, 9, 10 e 11. Ok? Domínio, imagem, contradomínio, com um aqui a mais. Produto cartesiano A vezes B. São todos os pares ordenados que você pode formar com o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. Então, 1 com 7, 2 com 8, 2 com 7, 2 com 8, 3 com 7, 3 com 8. Isso que é o produto cartesiano. Aqui, então, nós temos aqui as imagens. 1 com 7, 1 com 8. 2 com 7, 2 com 8. 3 com 7, 3 com 8. É claro que A vezes B é diferente de B vezes A, porque a localização dos pontos são diferentes. Segundo, o A é um conjunto X que pertence aos reais, tal que o X é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, ou seja, vai de 1, 2 e 3. E o Y vai de 2 até 4, ou seja, 2, 3 e 4. Então, você, como aqui são números reais, né? Você pega de 1 até 2 e de 1 até 4. De 3 até 2 e de 3 até 4. E forma um retângulo. Esse retângulo forma todos os números reais. Então aqui é um retângulo. Tem o igual,
Então é fechado. Se tivesse só maior ou menor, seria aberto, seria tracejado assim. Então a representação gráfica é isso aqui, ok? Não tem como você fazer isso nos diagramas. 0 com 1, com 2, com 3, com 1,1, com 1,2, 1,3, 1,4, não. Aqui é só a representação geométrica, que é aquilo que eu falei. A geometria misturado com a álgebra e a aritmética. Função. Essa definição é extremamente importante. Se escreve assim: função de A aplicada em B, função de A em B, ou A função de A em B, pode ser assim ou assim. Chama-se uma função de f. Para ser bem definida, é necessário conhecermos os conjuntos A e B e uma lei de associação que associa todo elemento de x de A um único elemento y de B. Essa é a definição, ou seja, para cada elemento do conjunto A, ele vai estar obrigatoriamente associado a um único. Isso aqui é extremamente importante. Elemento de y em B. Ok? Tipo isso aqui, ó. O 0 com 0, o 1 com 3, o 2 com 6 e o 3 com 9. A lei é y igual a 3 vezes o x, né? E são esses os pontos: 0 com 0, 1 com 3, 2 com 6 e 3 com 9. São esses pontinhos aqui, a representação no plano cartesiano. Essa é a função. Antigamente costumava-se dizer assim, ó, toda função é a relação filho da mãe, porque todo filho fica aqui no primeiro conjunto e a mãe fica no segundo conjunto. Então todo filho só tem uma mãe. Se partir duas flechas aqui ou ficar elementos sem flecha, não é função, porque ninguém nasce sem uma mãe. Todos nascem através de uma mãe, que, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que no futuro esse exemplo não sirva. E essa mulher aqui, ó, se fosse mulher, né, ela não teria filho. Nenhum desses elementos aqui, ó, dessas pessoas aqui, tem como mãe a mãe número 12. O resto, a mãe do 0 é o 0, a mãe do 1 é o 3, a mãe do 2 é o 6, a mãe do 3 é o 9. Onde você tem o domínio, né, a imagem e o contradomínio. Ok? Esse conjunto inteiro aqui, B. Uma função é constante. Uma função é constante, f de x igual a k. Esse k pertence aos reais, né? É uma reta paralela ao eixo x das abscissas, essa reta vermelha aqui, ó. Vamos supor f de x igual a 2. Todo valor para x, ele está associado ao número 2. São filhos da mesma mãe. Tudo irmão aqui, ó, todos irmãos, filhos da mãe. A mãe é única. Então a função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x. Como eu já falei, se você já sabe isso, é só ir direto às questões. Uma função linear ou função afim é do tipo ax mais b. O a é diferente de zero, porque se ele for zero vai ser função constante, né? Por isso que tem que ser diferente de zero. Exemplo, y igual a 2x mais 1. A reta do plano cartesiano. Você faz o gráfico assim, ó. Quando o x vale 0, 2 vezes 0, 0. 0 somado com 1, 1. Então você vem aqui e marca 0 com 1. Quando o x for igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então 1 associa com 3. Se quisesse fazer o x igual a 2, ia fazer 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 estaria associado ao número 5 lá no eixo y. Ok? Vou faltando aqui o x e aqui o y. A função é sempre uma reta do plano cartesiano. E você aprendeu em geometria que dois pontos determinam uma e somente uma única reta, uma axioma da geometria. Agora nós vamos ver a função quadrática que vem e provém depois o gráfico, é uma parábola. A parábola, ela nasce de um cone. Se você pegar essa figura aqui que é um cone e fizer um corte aqui, ó, lateral, transversal, vai formar uma curva aqui denominada parábola, ok? Em geral, o professor, quando está dando aula, ele leva essa figurinha lá e mostra para os alunos como é que surgiu a parábola. Ele faz um corte no cone. Então, essa curva que está aqui, ó, é o que nós vamos chamar de parábola, ok? Que é essa curva aqui. Só me interessa a curva, não me interessa a coisa em 3D, não. Então, é uma curva do plano cartesiano denominada parábola, função de segundo grau
ou função quadrática. Esse aqui é o vértice. Aqui onde corta o eixo x são as raízes, né, da função. E a função tem a lei f de x igual a x2 menos 2x mais 1. Toda relação, toda função atribuída uma lei. Então é dada a lei, através da lei e os conjuntos, você esboça o gráfico. Se você não tiver entendido nada, você pega uma aula sobre função quadrática. Na minha página aí tem, né? Nas outras também. Tem 1 zilhão de pessoas que explicam isso hoje em dia. Então, a função de segundo grau, uma função quadrática, é uma curva. E aqui o vértice. Tem as coordenadas 2 e 2. A concavidade aqui, ó, é dita concavidade voltada para baixo, né? A outra anterior tinha concavidade voltada para cima, que é esse buraco aqui. Ok? Tá aí, ó. O A maior que zero. Todas as vezes que o A for maior que zero, que é esse aqui, ó, coeficiente x2, a palavra será desse tipo. E todas as vezes que o A for menor que zero, a palavra terá concavidade para baixo. E as coordenadas do vértice é dado por essas fórmulas aqui, ó, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, para encontrar esse ponto aqui, ó, o x é dado pelo termo menos b sobre 2a, que é tirado daqui, e menos delta sobre 4a. Delta é b2 menos 4ac. Você aprendeu lá na equação do segundo grau. Se estiver entendendo nada, assista uma aula sobre equações do segundo grau. O gráfico. Como é que você faz um gráfico de uma função tipo assim, ó, 1x2 menos 4x mais 6? O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 3. Primeira coisa que você faz o cálculo das coordenadas do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, B é menos 4. Então, menos e menos fica mais. O A é 1. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí você vai na reta numérica, pega dois valores para a direita do 2, que é o 3 e o 4, e dois valores para a esquerda do vértice, que é 1 e 0. E coloca na tabela. E aí você faz as contas. Quando o x vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, vale 4. Você substitui aqui na função, quando o x vale 0. No lugar do x você coloca 0, no lugar do x você coloca 0. Tá vendo aqui, ó? Faz as contas, encontra 3. Depois pega o 1, coloca no lugar do x, encontra 0. Depois pega 2, coloca aqui, encontra menos 1. Coloca 3, encontra 0. Coloca 4, faz as contas, encontra 3. Você observa que eles são simétricos, ó, do x do vértice. Os valores vão ser aqui, ó. Quando o x do vértice vale menos 1, aqui tem 0, aqui tem 0, aqui 3, 3. Isso acontece quando tem número inteiros. E essa mão aqui é o seguinte, para construir bem um gráfico de uma palavra, você tem que ter 5 valores. O x do vértice, que é esse dedão aqui, 2 para a direita e 2 para a esquerda. Do x do vértice. Por isso que ele é extremamente importante. Aí você marca o 2 com menos 1, o 1 com 0, o 3 com 0, né, o 0 com 3 e o 4 com 3. Depois dos 5 pontos, você vem e traça a curva. Outra coisa que você tem que saber é o estudo de sinal. Se A maior que 0, você tem esse tipo de parábola. Cortando em 2 pontos, aqui é o x', x duas linhas, tocando um ponto quando o delta é igual a 0, x' igual a x duas linhas, quando o delta é menor que 0, não tem raiz real. Então, daqui para cima é tudo positivo, aqui é 0. Essa faixa aqui, ó, o y é negativo, lá no eixo y. E quando A é menor que 0, você tem x', x duas linhas, tocando aqui no único ponto e tocando em ponto em 1. Isso aqui está na parte positiva, então é mais. Isso aqui está do lado negativo, é menos. Ok? Se você não entendeu nada, isso aqui é uma revisão, você estuda funções quadráticas específicas, né? Estudo de sinal. Agora veremos a questão número 1 do Cefet, do ano 2020. A questão foi número 18. Essa questão diz o seguinte: seja as funções f de x ou y, tanto faz, 2/3 de x menos o g de x, que é igual a x2, e h de x igual a g f de x, que é uma função composta. Afirma-se corretamente
que h de x é positiva para todo x. Aí vem as opções. Todas essas questões, como eu já disse, se estuda no nono ano, primeiro grau. Então, resolução. H de x é igual a g de f de x. Ora, h de x é 2/3 de x menos 1 elevado ao quadrado. Vou voltar aqui para você ver. Tá vendo? Peguei essa função aqui e coloquei no lugar do x. Só que o x está elevado ao quadrado. Então, peguei tudo isso aqui, coloquei no lugar do x. Tá vendo? Elevei o quadrado. Isso aqui é um produto dos notáveis, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não estiver entendendo nada, você vai lá e pega uma aula sobre produtos notáveis. Tem na minha página aí também. E tem, como eu já disse, 1 zilhão de pessoas que explica isso aí. Ou você faz o processo tartaruga. Esse 2/3 de x menos 1 vezes 2/3 de x menos 1. Aí não é notável, né? Sai multiplicando e encontra isso aqui. Isso aqui é uma função do segundo grau, onde o a vale 4 nonos, o b vale menos 4/3 e o c vale 1. Delta é b2 menos 4ac. Fica 4 ao quadrado 16, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 nonos, né? Que aqui vai ficar 3 ao quadrado 9, dá 0. Então, delta é igual a 0, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 0 que é 0. Então, ficou menos b sobre 2a. Então, observa que eu multipliquei o a por 2. Então, deu 8 nonos. Dividi essa fração por essa, encontrei x igual a 3 meios. Então, as coordenadas do vértice é x igual a 3 meios. Você vai lá e marca, ok? Tá no 3 meios, reais menos 3 meios. Letra B de bola. Questão número 2, do ano de 2019. Considere FG duas funções reais definidas por f de x igual a menos x2 mais x mais 6 e g de x igual a x mais 2. Sobre os gráficos dessas funções, é correto afirmar que eles se interceptam em pontos cujas ordenadas são. Aí vem as opções para você marcar. Ok? Então, como foi feito isso aqui? Olha, se uma função é igual a outra, eu peguei esse argumento aqui, ó, que vem depois do f de x, e esse argumento aqui, que vem depois do g de x, igualei. Um igual ao outro. Passei o x para o primeiro membro, cortei x menos x, e 6 menos 2 ficou menos 4. Eu multipliquei por menos 1, o número que é elevado ao quadrado dá 4, é mais 2 menos 2. Aí eu substituí isso aqui na função g de x, ok? Substituí aqui, correto? Feito isso, eu tenho lá o gráfico da parábola e o gráfico da reta. Vou lá e marco, está na letra B, menos 2 e 3. É aqui que intercepta as raízes. Ou você faz aqui, ó, delta B2 menos 4AC, né? Correto? Encontra menos 2 e menos 3. Não precisava nem ter feito isso aqui, poderia ter calculado direto aqui as raízes da equação de segundo grau, igualando a função igual a zero, porque é lá que ela corta o eixo do x. Né? Questão número 3, questão 22 do ano de 2018. As funções reais f de x igual a 2x menos 4 e g de x igual a x2 menos 2x estão representadas na figura seguinte. A e C são pontos tais que f de x igual a g de x e a projeção ortogonal de C sobre o eixo x e a projeção ortogonal de C sobre o eixo y. Se A1 é a área do triângulo ABC e A2 a área do triângulo CDE, A1 sobre A2 vale. Aí vem as opções. Se aprende isso no nono ano. Ficou faltando a figurinha, que é essa daqui, ó. Ok? Só não deu esses valores. Ok? O que eu fiz? Eu peguei lá o 2x menos 4, chamei de 0, deu 2. Então corta aqui a reta. E o valor aqui é igual a menos 8. Chamando aqui de x igual a 2, você substitui aqui, você vai encontrar aqui menos 8. E a mesma coisa g de x, substitui os valores aqui. Feito isso, né, eu peguei o f de x igual a 2x menos 4,
equivalei a 0, encontrei igual a 2, chamei o f de x menos 2x menos 4, né? E encontrei menos 4, que é esse valor aqui. A reta passa por esses dois pontos. E o g de x, eu substituo o 2 e substituo o 4. Ok? Aí eu fiz o cálculo, né, da razão do triângulo ABC. Triângulo A, B e C. Isso aqui vale 2, a altura vale 8. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 16. E a do triângulo C, D, E. Esse triângulo vermelho aqui, ó. Base, que é 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. 16 dividido por 4 é 4. Aí você vai e marca. Né? Tá na letra A. Questão número 4 do ano de 2017. Questão 23. O gráfico abaixo mostra a representação gráfica de duas funções polinomiais, f e g, do primeiro grau. E aí o a é maior ou igual a 0. E o b é menor do que 0. A interseção com b é igual a. Aí vem as opções. Também se aprende no nono ano. Aqui o buraco é aberto. Você observa que falou que é menor do que 0. Menor do que 0 daqui para cá. Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é crescente. Ó. Você observa que esse cresce, esse decresce, que é o G. Então o F é o que cresce, maior ou igual a 0. A raiz é 6, aliás, 6, né? Ok? Então, daqui para cima. Então, daqui para cima é tudo positivo, que é essa parte aqui de amarelo. E a outra é de azul, que vai dar com um buraco aberto aqui, intervalo aberto, né? Porque é menor, né? Menor é essa parte negativa, parte de azul. Agora ele quer intersecção de A com B. Olha, o que tem na curva, na reta azul com a reta amarela? Depois do 6. Então, o x tem que ser maior ou igual a 6. Correto? Está na letra D. Simplesmente isso. Questão número 5, questão 28, do ano de 2016. Na figura abaixo estão representados os gráficos das funções f e g, com domínios reais. Para x pertencentes reais, a função h é definida por f de x vezes g de x, ou seja, uma função multiplicada pela outra. Essa reta aqui multiplicada por essa parábola aqui. Nessas condições, o h de 5 vale, né? Aí vem as opções. Então, h de 5 é f de 5 vezes g de 5. Então, no lugar, vou voltar aqui, ó, no lugar do x, você vai colocar 5, ok? 5. Então, f de 5. Qual que é a função? F, essa daqui, ó. Qual que é a função g? Essa daqui. Como eu não deu a lei, você vai no gráfico. Então, o f de 5 é igual a esse valor aqui, né? Qual que é o f dele? Número 2. G de 5. Qual que é a função g? Essa daqui, ó. Vai para onde? Vai para o número 2. Então, 2 vezes 2, 4. Você vai lá e marca na opção B. Letra B, opção 4. Questão número 6, no ano de 2015. Os gráficos das funções reais definidas por ax mais b e g de x igual a menos x2 menos x mais 2 interceptam nos pontos x1, x2, x2, opção 2, sendo A o verso da palavra, x2 positiva. Com esses dados, a sentença que define equivale a... Aí vem as opções, né? Ele está falando aqui, essa é a função f e essa é a função g, ok? Então, solução. O que nós fizemos aqui? Ó? O menos x2 mais menos x mais 2, que é a função que ele deu aqui, ó. Correto?
que é essa palavra aqui. Isso aqui é uma palavra, isso aqui, AX mais B é uma reta. Então, delta x do vértice é menos B sobre 2A, B é menos 1 e o A é menos 1. Então, você tem lá valor igual a meio, né? Já que o outro valor vale 1. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4A, calculo delta, delta é B2 menos 4AC, vai dar 9. Raiz é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, enquanto 2,25. Ok? E o y é 1 mais 3, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, né? Equação do segundo grau, sobre 2A. 2 vezes 1, 2. Por isso que aqui é menos. Então, as raízes são menos 1, menos 2 e mais 1. Só a raiz positiva que ele quer. Então, mais 1. Aí você vai lá nos pontos lá. AX mais B, o x vale, o y vale 0, o A vale 1 e o B não sei. Né? E 9 quartos, né? Que é a coordenada do vértice, que é igual a AX mais B. Resolve esse sistema, o A vale menos 3,5 e o B vale 3 meios. Calculando isso aqui, ó. Aqui eu fiz direto. Correto? Você vai lá no sisteminha, resolve esse sisteminha aqui, encontra o A e o B. E aí, no lugar de AX mais B, que é a equação da reta, você coloca o A, né, que é menos 6 meios, e o B, que é 3 meios. Como não tem essa opção, tira o mínimo de comum. Aí você vai lá e marca, já que não tem dois denominadores. Tá vendo aqui, ó? Não tem dois denominadores lá na opção. Então, tira o mínimo de comum. Só que o mínimo de comum entre 2 e 2 é 2. Então, você coloca ele aqui e coloca lá. Sobre um denominador só. Voltando aqui, ó. Tá na letra C. Questão número 2014. Questão 7 aqui que estou resolvendo. Era a questão 21. O gráfico representa a função definida por AX mais B. O valor de A mais B é igual. Então, ele quer o valor de A mais o valor de B. E deu o gráfico. Então, esse ponto aqui tem as coordenadas 2 e 0. E aqui tem as coordenadas 0 e 3. Ok? Tá vendo? Agora, a equação é y igual a x mais b. Então, substitui duas vezes esses pontos. Quando o x vale 3 e quando o x vale 0. Quando o y vale 0 e quando o x vale 2. Substitua duas vezes aqui, uma de cada vez. Encontrei esse sistema. A vezes 0 é 0. Ficou b igual a 3. Se o b é igual a 3, substitui aqui. 2a mais b igual a 0. Então, no lugar do b, eu coloquei 3. Então, 2a, passei o 3 para lá. 2a igual a menos 3. Está multiplicando, passei dividindo. Menos 3,5. Só que ele quer a soma do a com b. Então, ele quer menos 3,5 somado com b, que é 3. Tira o mínimo de comum, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3, 6,5. 3 meios. Que dividido por 2 dá 1,5. Você vai lá e marca. Está na letra C, já que não colocou fração. Por isso que eu dividi. Questão número 8, do ano 2013. A função real representada pelo gráfico é definida por. Aí vem as opções. Esse gráfico aqui tem qual equação? Então, eu posso fazer isso aí pelo método mais fácil. Ó. Isso aqui é onde é que ele corta o eixo y. Então, essa opção não pode ser, porque é negativo e negativo. E essas duas aqui podem ser. Ok? Então, de cara, ele elimina um A e o B. Né? Só ficam C e D. Fecha chutar uma dessas duas opções, porque aqui é o número 1. Né? Então, melhor opção. A palavra tem concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade voltada para cima, o A não pode ser negativo, né? Correto? O A tem que ser positivo. Intercepta o eixo Y nas ordenadas, que é 1. Agora, quem que é o B? A coordenada do vértice é menos B sobre 2A. Então, peguei a letra D. Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Né? Então, menos e menos, mais 3 quartos. 2 vezes 2, 4. Que é o que está aqui na figurinha, ó. Tá vendo? 3 quartos. Então, fiz pelo processo. Deu mole, vou lá e escolho a melhor opção.
Questão número 9 é a questão dos 8 do ano de 2012. Na função f, que tem 0, 1, 2 e 3, aplicada em z, que é um número inteiro, definida por essa função quadrática, qual que é o domínio? Aí vem as opções. Então, o que eu fiz? Peguei o x igual a 0, coloquei lá. 0 ao quadrado, 2 vezes 0, menos 5, deu menos 5. Quando x for 1, fica 1 ao quadrado, 2 vezes 1, menos 5, deu menos 2. Depois fiz o 2 e o 3. O 0 com o menos 5, o 1 com menos 2, o 2 com 3 e o 3 com 10. A resposta está na letra D, né? Que é essa daqui, ó. A imagem, menos 5, menos 2, 3 e 10. Olha os valores aqui. Ali. Questão número 10. Questão 17. Se o gráfico da função quadrática ax2 mais bx mais c passa pelos pontos, aí deu os pontos P, Q e R. Então o valor de A mais B menos 2C é igual. Então eu tenho que descobrir quem é o A, o B e o C e depois substituir aqui. Aí vem as opções da somatória dessa expressão aqui. Então, resolução. Quando for 0 e 1, é um par ordenado, x e y. O x vale 0, y 1. Substituir aqui, ó, y vale 1 e o x vale 0. Encontrei 0 ao quadrado 0, b vezes 0, 0. Sobrou c igual a 1. Então, c vale 1. Depois encontrei x valendo menos 1, y menos 7. Substituí, encontrei a menos b. Substituí aqui, ó, depois esse ponto. Encontrei essa função aqui, correto? Com essa fórmula do sistema, resolvi o sisteminha do primeiro grau, com adição, aqui ó, menos b somado com b é 0. 2a mais a, 3a. Se 3a é igual a 6 mais 3, que é 9, o a é 3. Substituir aqui, uma dessas equações aqui, o b valendo, o a valendo 3. E encontrei o B. Se eu tenho o A, o B e o C, ficou A. Quem é A? Ó, A é o número 3. B é o número 3. E C é o número... C está aqui, ó, número 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 com menos 3, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Está na letra A. Aqui, ó, menos 2. Questão número 11, 2010, né? Questão 20 da prova. O domínio positivo de uma função real f é o conjunto de números que possui imagem positiva pela função. A função f definida no conjunto dos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, é dada por... Aí vem as opções. Possui como domínio o conjunto dos números pares, ímpares, múltiplos de 3, múltiplos de 4. O domínio é no eixo x, a imagem no eixo y, nós já aprendemos isso, né? Fazendo o número natural igual a 0, maior que 0. Maior que 0, depois do 0, o número 1. Então, substitui lá, ó, onde o n vale 1. Fiz as contas e encontrei menos 10 sétimos. Não satisfaz, né? Não satisfaz porque o domínio positivo, né? Eu encontrei um valor negativo, não satisfaz. Depois eu fiz um número depois de 1, de 0, né? Ou seja, o 1 não satisfaz. Depois do 1 vem o número 2. Substituo 2 aqui, no lugar do n. Encontrei 11,82 avos. Aí, não satisfaz. Correto? Depois substituo n igual a 3. E por aí vai. Opa, eu vou voltar aqui. Terminou não. Ok? Então, possui domínio positivo com os números pares, ímpares, múltiplos de 3 e múltiplos de 4. Então, a opção correta são os pares. Você vai lá e marca. Está na letra A. Questão no 30 do ano 2009, questão 12 que eu estou resolvendo. Os gráficos das funções. Aí deu a função do segundo grau e a função do primeiro grau. Cruza-se nos pontos P e Q do sistema cartesiano. Pode afirmar que P
e que pertencem respectivamente ao primeiro e segundo quadrante, quarto quadrante, por aí vai. Resolução: x vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. X vezes 6 é 6x. Passo o x para o primeiro membro e passo o 3 para o segundo membro, porque igualei a função g com f. Menos 6x mais x dá 5x, mais 3. Delta é b2 menos 4ac, delta vai dar 49. X é menos o b, menos raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas, menos 1 meio. Então as raízes são 3 e menos 1 meio. Correto? Aí vai calcular as ordenadas. G de 3 vai dar 0. Então no lugar do x você coloca 3, lá em G. Né? Depois você coloca o menos 1 meio. Ok? Menos 7 meio. Então as coordenadas é menos 1 sétimo e menos 7 meios, que está no terceiro quadrante. Né? Você vai lá e traça o eixo x, traça o eixo y. Coloca menos 1 sétimo e coloca menos 7 meio. Vai estar mais ou menos aqui assim, se fosse o plano cartesiano. Você vai lá e marca. Correto? Terceiro quadrante. Questão número 13, no ano 2008, foi a prova com a questão número 21. A figura seguinte representa o gráfico com a função quadrática, que é uma palavra, o ponto de vértice A e B. Nessas condições, você quer saber a solução desse sistema. Ora, eu tenho que saber quem que é o A, quem que é o B, né? E substituir aqui no sistema, o A e o B. Para isso eu tenho que descobrir através da função de segundo grau. Então, resolução. O x do vértice é menos b sobre 2a, que é menos 2 sobre 2. A é 1. 2 por 2 dá 1. Calculando o f de 1. Então, você substitui lá. Substitui o valor 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Né? Enquanto o valor b igual a 4. Aí você vem e coloca 1 aqui e 4 aqui. Já que aqui o b é menos 4. Ok? Resolve o sistema por qualquer processo que você quiser. No caso aqui eu multipliquei aqui por 2, porque aqui é menos e aqui é mais. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 4, menos 8. Soma esse com esse dá menos x, corta esse com esse, dá menos 6. Multiplico por menos 1, x igual a 3. Substitui aqui, enquanto o y igual a 11. Então, tá aí. As coordenadas são 7 e 11. 7 e 11 está na letra C. Vai lá e marca. Questão número 14. O gráfico da função f aplicado no conjunto dos reais ao conjunto dos reais dá o quê? Aí deu a parábola, né? Função de segundo grau. E ele quer as opções. O gráfico, uma parábola, o máximo é 5. O mínimo é menos 16, intercepta nos pontos 0 e 10, intercepta o eixo das abscissas nos pontos menos 1, 9 e 0. Aí você vem e marca quais as opções. Para isso você vai desenhar um gráfico. Né? Então A vale 1, B vale menos 0, C vale 9. Delta é B2 menos 4AC. Então significa que a raiz corta em 2 pontos, no x' e no x duas linhas. Então as raízes são menos o b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Raiz de 64 é 8. 10 mais 8 é 18, dividido por 2 é 9. 10 menos 8 é 2, dividido por 2 é 1. Então as raízes são 1 e 9. Então aqui seria o 1, aqui o 9. O menos delta sobre 4a é menos 64 sobre 4, que dá menos 16. Esse valor aqui, ó, é mínimo. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Então esse valor aqui, ela desce, atinge o valor mínimo, que é menos delta sobre 4a, né? Ok? Caso você não entenda isso aí, você vai lá e pega a função do segundo grau específico, né? O valor máximo, o valor mínimo, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então é menos esse 16, que está na letra B de bola. Questão número 15, questão 20, o valor m da função, aí deu a função do segundo grau,
para que tenha um valor mínimo igual a 2, então essa palavra, o A vale 3, então a concavidade é para cima, ela tem valor mínimo, né? Aí vem as opções para você marcar. O que eu fiz? O delta é B2 menos 4AC, B2 menos 4AC, então o A vale 3, o B vale 6 e o C vale menos M. 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 3, 12, 12M. Aqui menos, menos multiplicado por mais é menos e menos multiplicado por mais é menos. Isolei tudo e encontrei o M igual a menos 5. Então esse valor aqui é igual a menos 5. Vou lá e marco, está na letra B de bola. Então, terminamos. Um abraço e até a próxima.